Fala galera, estamos aqui nesta plataforma maravilhosa de estudos do Enem que é Não Perca a Cabeça. Os gêneros textuais são o suporte em que toda a escrita do texto vai se pautar. Na aula passada, na nossa aula de número 1, nós estudamos sobre tipologia textual. E na tipologia textual, nós vimos que o texto, ele se articula em maneiras a partir do objetivo do autor do texto. O gênero textual diz respeito ao suporte em que esse texto será escrito. Então a gente viu, por exemplo, os contos de fada. E aí a gente tem o conto da Branca de Neve, que foi o exemplo que eu dei. No conto da Branca de Neve, a gente tem uma tipologia predominantemente narrativa. Só que quando eu chamo de conto, essa tipologia que é predominantemente narrativa, eu estou nomeando o suporte da escrita daquele tipo de texto. Então, o conto nada mais é do que um gênero textual. Só que quando a gente estuda gêneros textuais, a gente tem um estudo meio infinito, porque a gente tem suportes que eles vão aparecendo ao longo do tempo a depender da evolução da escrita mesmo. Por exemplo, vocês assistem Game of Thrones, não sei muito bom inglês não, mas ficou massa, é Game of Thrones, né? Se vocês assistem este seriado, que é o marco dos seriados, né? Um seriado premiado, um seriado topper, né? A licença do neologismo. Então, Game of Thrones, por exemplo, mostra em um momento da história a maneira como era a comunicação. Então, tinham aqueles corvos que levavam as cartas, né, as notícias, e elas demoravam tempos para poder chegar à informação. E aí, com o passar do tempo, a gente teve evolução de suporte das escritas, né? Então, nesta época dos caminhantes brancos, né, nós não tínhamos, por exemplo, o e-mail, porque não tinha ainda o advento da internet. Então, o e-mail, veja que é um suporte de escrita textual, mas que ele surgiu com a evolução da tecnologia, que inclusive a tecnologia é um outro tópico que nós vamos estudar, que é uma outra aula que o Enem aborda muito as questões de tecnologia e comunicação. Então, sem o advento da internet, alguns meios de comunicação, eles não existiam, então alguns suportes também não. Então, o que é o gênero textual? É o suporte pelo qual nós iremos escrever um texto, pautar um texto, tá? Então, é isso que a gente tem como conceito de gênero textual. Aí, vejam só, tudo que você pensar em suporte é gênero, e cada gênero possui uma característica específica. Como é que você reconhece, por exemplo, uma receita de bolo? Você reconhece pelas características físicas. Só que essa receita, por exemplo, que é um gênero e característico, né, com características específicas, ele pode ser utilizado para outro objetivo fim. O que eu quero dizer com isso? Porque pode aparecer na sua prova algo do tipo, como já apareceu uma questão do Enem, que é a seguinte: tem lá um gênero receita, só que o objetivo daquele gênero não era bem uma instrução de uma comida, por assim dizer. Era uma propaganda de um produto. Então a gente pode ter uma mistura, mas que as características elas irão favorecer o entendimento e a classificação daquele gênero como um gênero X. Então, por exemplo, como é que eu sei, neste caso da propaganda, que o gênero está pautado numa receita? Por causa das características de uma receita, ingredientes, modo de preparo, como eu citei também na aula passada. Outras características de outros gêneros. Como é que você reconhece um conto de fadas? Como é que você reconhece um bilhete? Como é que você faz a diferença entre um boleto bancário, um boleto de pagamento, que é aquele que chega nas nossas casas e a gente não sabe
como chega, porque chega, né? Então, como é que você diferencia um boleto bancário de uma carta pessoal? Como é que você diferencia um e-mail de convocação de concurso público de um e-mail pessoal ou de um e-mail profissional? Porque há características em cada em cada uma dessas estruturas. Então você vai se pautar nessas estruturas. E como é que o Enem vai te perguntar sobre isso? Vai colocar um gênero textual e vai pedir para que você identifique esse gênero textual. Ou seja, vai ter lá uma estrutura de cardápio e ele quer saber se aquilo é um cardápio. Vai ter uma estrutura de uma propaganda de banco e ele quer saber se aquilo é uma propaganda de banco. Há uma mistura, o que ocorrerá uma mistura dos três assuntos. A nossa próxima aula é sobre funções da linguagem, não menos importante que essas duas primeiras. Mas as funções da linguagem estarão atreladas às perguntas junto com esses conceitos de tipologia e de gênero textual. Então vamos reconhecer alguns exemplos de gêneros textuais. Primeiro exemplo, um cardápio. Como é que você reconhece um cardápio? No cardápio você tem discriminações, né? Vai estar discriminado, tá, gente? Não é discriminado não, vai estar discriminado. Vai haver uma descrição, tá? Discriminar diz respeito a você fazer diferenças. Então o cardápio vai estar com a descrição dele toda pautada em valores, bebidas, comidas, a descrição dos pratos, você vai reconhecer pela estrutura do cardápio, tá? Outro exemplo de gênero textual. Outro exemplo, receita. A gente tem a receita como um gênero textual. Por exemplo, veja que eu sou fitness e eu quero fazer uma receita de bolo fitness. Então eu vou procurar esta receita. E como é que eu vou identificar que é uma receita? Por causa da estrutura da receita. Como eu já falei, ingredientes, modo de preparo, se tem cobertura, quanto tempo fica. Outro exemplo de gênero textual e que pode cair muito, propaganda. Cai demais no Enem. As propagandas, elas caem muito, porque eles cobram mais em relação à função da linguagem. O objetivo da propaganda que é convencer ao leitor ou levar o leitor a adotar um determinado comportamento X ou um comportamento Y. Então a gente tem aqui como exemplo a propaganda. E a propaganda, ela vai ter estrutura de propaganda. Ela vai ter uma frase de efeito, ela vai ter uma palavra que chama a atenção logo no início, ela vai ter imagens, vai ter uma interação com o público, então você percebe, isso aqui é uma propaganda. Há um tempo, olha, eu não sou velha, que fique bem claro, mas na minha infância, há pouco tempo, tipo, sei lá, 8 anos, né? Há 8 anos, na minha infância, tinha uma propaganda do batom garoto, tá? Não tô fazendo merchan, tá? Só estou exemplificando. E a propaganda era assim: compre batom, seu filho merece batom. E como é que você reconhece que essa propaganda é uma propaganda? Porque a maneira, estruturação é uma estrutura de propaganda. Então, se você pegasse um texto escrito ou mesmo a propaganda que está sendo veiculada pela TV, você consegue perceber que é propaganda por causa da estrutura. Então, a escolha da linguagem, você perceba que no compre batom, você tem uma escolha de um verbo no imperativo que te leva a adotar um comportamento X, que é o comportamento de comprar. E aí a marca, ela começa a viralizar a partir desse objetivo por meio da propaganda. Então a propaganda é um gênero textual que você precisa ir para essa prova sabendo reconhecer, porque o Enem cobra muito o gênero propaganda. E a gente tem diversos outros gêneros textuais. A gente tem os contos de uma maneira geral. A gente tem nas revistas, a gente tem aquelas estruturas de fofoca. Eu não consigo chamar de notícia, tá, gente? A gente tem o gênero notícia, mas a gente tem o gênero que é fofoca, que é diferente. Aí você abre o BOL lá, que é um e-mail cheio de
fofocas, baseado como se fossem notícias, mas são fofocas, né? Aí tem lá, Bruna Marquezine anda no shopping de Havaiana. Ó, gente, Havaiana todo mundo usa, já dizia a propaganda que é um gênero textual. Mas isso não é uma notícia, isso é uma fofoca. Notícia é diferente de fofoca, porque a estruturação do gênero é uma estruturação diferente, né? Quando você quer dar uma notícia, você não vai pautar as informações da notícia como você pauta as informações da fofoca, mesmo que elas se pareçam a partir do meio que elas são divulgadas, tá? E aí a gente percorre o mundo. E-mail é um tipo de gênero textual, bilhete, recadinho que você coloca, receita de médico, na verdade, né? O receituário do médico, aquela receita que é diferente da receita do bolo. Quando você perceber características específicas daquela estrutura textual, em que o texto está pautado, você nada mais tem do que um gênero textual, ok? Conseguiram compreender? Gênero textual é determinante para o seu bom desempenho nessa prova de linguagens, tá? Essas 3 primeiras aulas, gente, são muito importantes, por isso que elas são as 3 primeiras. Você precisa estudar tipologia textual, gênero textual e funções da linguagem, que é a nossa próxima aula. E eu já estou aguardando você na nossa próxima aula, que ela vem já já. Aquele beijo da tia de vocês, da Mulher Maravilha.